Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje é dia de nós falarmos de personagens da Bíblia. Hoje é quinta-feira. E que tal se nós falarmos hoje sobre Jó? E ao falarmos sobre Jó, a gente vai aprender quando a gente não entende, mas a gente deve continuar confiando. E para falar sobre Jó, nós precisamos saber que Jó enfrentou uma dor difícil de explicar. Por quê? Porque Jó era um homem íntegro, Jó era um homem correto, um homem que andava com Deus. Mas, de repente, Jó viu sua vida mudar completamente. E Jó perdeu bens, Jó perdeu estabilidade, Jó perdeu pessoas que amava. E ainda Jó enfrentou dor física, dor emocional. Pois é, Jó passou por tudo isso. E talvez a parte mais difícil da história dele, talvez não tenha sido apenas a dor. Talvez tenha sido ele não entender o porquê daquilo tudo. Então, vamos ver o que nos diz Jó capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Versículo pequeno, não é? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa frase mostra um nível de fé muito profundo. Uma fé permanente, uma fé que não se abala, mesmo sem respostas. E nós precisamos saber que nem toda a dor tem uma explicação imediata. Jó, ele não sabia o que estava acontecendo. Jó não entendia. E isso é uma coisa muito real. Existem momentos na vida em que simplesmente nós não entendemos. E não ter respostas pode ser muito mais difícil do que a própria dor. E é por isso também que a gente tem que saber que fé não é a gente entender tudo. Fé é a gente confiar, mesmo sem a gente entender. A fé de Jó não estava baseada em explicações. Ela estava baseada em confiança. Ele não disse, eu entendo. O que Jó disse foi, eu confio. A dor não significa ausência de Deus. Mesmo em meio a tudo, Deus, ele não havia abandonado Jó. E isso é o que importa, isso é que é importante. A dor não prova que Deus foi embora. E outra coisa importante também é a gente saber que Jó, ele foi sincero com Deus. Jó perguntou, Jó questionou, Jó desabafou, Jó expressou a sua dor. Jó não fingiu estar tudo bem. E Deus, ele não rejeitou isso. E isso nos ensina que nós podemos ser sinceros. Não só podemos, nós devemos ser sinceros com Deus. A fé de Jó não foi perfeita, mas foi uma fé perseverante. Jó viveu momentos difíceis, mas ele não desistiu. Ele continuou. E é isso que importa. Nós não devemos nunca desistir. Porque no final, o final da história é muito bonita. Deus restaurou a história. No final, Deus restaurou não apenas as circunstâncias, mas também a vida. A história de Jó não terminou na dor. E é por isso que hoje eu quero convidar a todos vocês para a gente refletir. Existe algo que a gente não entende na nossa vida? Nós temos dificuldades de confiar sem respostas?
Será que a gente consegue continuar caminhando mesmo assim? Mesmo sem essas respostas? Vamos refletir sobre isso. E agora então, vamos fazer a nossa oração. Vamos fazer essa oração mesmo que existam perguntas sem respostas na nossa vida. Pai, às vezes eu não entendo o que eu estou vivendo. Existem situações que não fazem sentido. Mas hoje, meu Pai, hoje eu escolho confiar. Mesmo sem respostas, mesmo sem explicações, eu te peço, meu Pai, fortalece a minha fé e ajuda-me a continuar caminhando contigo. Eu te peço isso do fundo do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. E se hoje nós não estamos entendendo o que está acontecendo, nós precisamos nos lembrar. Nós ainda podemos e devemos confiar. Deus nunca nos abandonou. Tenha uma quinta-feira abençoada e, se Deus permitir, eu te espero aqui amanhã para nós vivermos juntos mais um momento de fé na vida real. Nos vemos amanhã. Um forte abraço. Fiquem com Deus.